Boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para estar aqui, para ter enviado o artigo e estar aqui presente nesse momento para falar um pouquinho sobre essa paixão para mim que é José Saramago. Essa paixão começou há bastante tempo, ainda na iniciação científica, aí na Unesp, em São José do Rio Preto. A professora Maria Heloísa, que está aqui, foi a minha professora. Vim para São Paulo, onde fiz o mestrado e acabo de concluir o doutorado em José Saramago. Não sei se posso dizer que sou uma especialista, mas estou buscando aí algumas leituras, né, e algumas análises possíveis a partir da sua obra. Bom, o trabalho que eu venho aqui apresentar e mostrar um pouco para vocês é fruto da minha dissertação de mestrado, em que eu trabalhei a relação entre o ensaio sobre a cegueira e alguns movimentos artísticos. Na verdade, a dissertação também, eu também comparei com outro escritor, um escritor argentino, um romance chamado Informes sobre Cegos. Depois, se vocês quiserem conversar ou perguntar alguma coisa sobre isso, eu estou à disposição. Nesse momento, eu escolhi falar justamente sobre essa relação que eu vejo entre o Saramago e as artes plásticas. Não pensando somente em pinturas especificamente, mas também em movimentos artísticos. Quando vocês forem ler o texto, né, o artigo que eu enviei para a revista, vocês vão perceber que há uma relação, ao meu ver, aí muito estreita com alguns movimentos artísticos, principalmente o expressionismo. Eu vou falar sobre alguns exemplos, mas de uma maneira bem rápida, e aí vocês vão poder encontrar maiores exemplos ou no artigo ou na própria dissertação. Bom, começo então falando, em primeiro lugar, sobre a própria questão do ensaio ser um romance de ruptura dentro da obra de José Saramago, né? Escrito em 1995, é o primeiro romance em que ele vai se desvencilhar da história, né? Então, a gente percebe aí um outro escritor, né, tratando de outros temas. E eu vou para a citação que eu coloco ali, se vocês puderem acompanhar, o que o próprio Saramago fala a respeito do ensaio sobre a cegueira. Ele diz assim: eu estou percebendo que depois de uma expressão bem mais barroca, como é o caso do Memorial do Convento, talvez por interferência do próprio século XVIII, em que tudo acontece, estou me aproximando de uma narrativa cada vez mais seca. Encontrei outro dia uma fórmula que me parece boa. É como se durante todo esse tempo eu estivesse descrevendo uma estátua, o rosto, o nariz, e agora eu me interessasse muito mais pela pedra de que se faz a estátua. Quer dizer, já descrevi a estátua. Todo mundo já sabe que estátua é essa que estive descrevendo desde o levantado do chão até o Evangelho segundo Jesus Cristo. A partir de ensaios sobre a cegueira, em todos os nomes, e no próximo romance, se escrever trato de pedra. Então, é um trecho que está publicado na revista Cult, de dezembro de 98, em que ele vai falar um pouquinho, né? O ensaio é de 95, e ele vai falar um pouquinho dessa nova fase aí, que a crítica literária chama de a fase universal dos romances de José Saramago. Bom, o ensaio sobre a cegueira vai tratar justamente da cegueira de uma forma alegórica. Então, Saramago manifesta nesse romance algumas verdades sobre o mundo em que vivemos. Um mundo, segundo o próprio autor, cheio de intolerância, exploração, crueldade e indiferença. O percurso das personagens e das suas cegueiras remete-nos à cegueira instalada pelo conhecimento, pelo domínio e a busca de superação, de recuperação da visão pelo homem em diferentes estágios da civilização, da história. No ensaio, a cegueira pode ser vista como uma alegoria do desespero, da insensatez,
cegueira não dos olhos, mas da razão. E o próprio Saramago, em uma outra entrevista, vai falar um pouquinho sobre o que ele acha, né? O próprio escritor fala um pouco sobre, depois, né, que ele escreve o livro, o que ele entende aí como o que ele pensa sobre o livro, o romance. Então, é uma entrevista que está em espanhol, mas eu achei bastante interessante trazer para compartilhar com vocês. Esses trechos que eu estou colocando aqui não fazem parte do artigo em si, mas eu achei interessante a gente começar a fala situando um pouco esse romance dentro do universo saramaguiano. Então, o que o Saramago falou sobre o ensaio sobre a cegueira também. Yo aludo a una ceguera de la razón. Somos ciegos a la razón y no nos comportamos como ciegos. Y la verdad es que si miramos el estado del mundo, ahora mismo, en este momento, justo que estamos aquí, no parece que el mundo sea dominado por lo que llamamos una especie racional. Mi novela se plantea qué es lo que ocurre cuando el hombre, que además de no ser, como yo creo que no lo es, un ser racional en el sentido completo del término, se encuentra en una situación límite, en que la poca razón que tiene ya no tiene lugar. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en un campo de concentración. Y el ensayo sobre la ceguera, en el fondo es eso. Es el mundo convertido en un campo de concentração. É interessante ver um pouco o próprio olhar do escritor diante, né, daquilo que ele acabou de escrever. E só para terminar essa apresentação aí do contexto, né, do ensaio, em um outro momento, nessa mesma entrevista, um dos leitores diz para o Saramago que, quando começou a ler o ensaio, ele se sentiu extremamente angustiado, né? Ele fala assim, que ele gostou muito, mas que sofreu demais lendo o ensaio sobre a cegueira. E o Saramago responde a essa colocação do seu leitor dizendo, quer dizer, sobre essa afirmação, o Saramago diz que nós, seres humanos, estamos acostumados a conviver com a violência todos os dias, com as guerras, os genocídios. No entanto, quando vemos isso de maneira metaforizada em um romance, afirmamos que não aguentamos, que é um sofrimento ver tanta crueldade, tanta violência. Na verdade, aquilo para que o escritor quer nos alertar é que, infelizmente, estamos acostumados a sermos violentados no dia a dia, mas que enxergar isso na literatura provoca dor, sofrimento e indignação. Então, acho que fica aí um pouquinho para pensar, né, o quanto nós que vivemos aqui nessa capital, que quando, né, muitas pessoas devem ter visto o filme ou talvez lido o livro, percebe o quanto nós nos deparamos com muitas das cenas e do que está mostrado ali, né, no livro e no filme. Bom, partindo agora efetivamente para o que está no artigo, né, que está publicado na revista, eu vou falar um pouquinho sobre como é que o ensaio sobre a cegueira, ao meu ver, vai adquirir uma tonalidade expressionista e como é que ele vai dialogar com algumas pinturas. Eu trouxe aqui 2 pinturas somente, mas na dissertação eu faço uma relação com outras também. Bom, pode-se afirmar então que o romance Ensaio sobre a Cegueira oferece-nos uma visão para o abismo, para o caos instaurado pela cegueira da razão, assumindo, portanto, uma tonalidade expressionista. Muitos críticos afirmam que a marca do expressionismo é a expressividade. No entanto, é sabido que toda manifestação artística é expressiva. Desta forma, pode-se afirmar que a arte expressionista é uma exasperação da expressão, destinada a obter efeitos de excessiva e exaltada emotividade.
A narrativa saramaguiana expõe a tragicidade da vida e do mundo contemporâneo, e o autor, ao meu ver, parece ter um olhar similar ao de alguns pintores expressionistas, para narrar e descrever suas cenas, de modo que o leitor é capaz tanto de guardá-las na memória, como se tivesse visto um quadro, quanto de relacioná-las diretamente com algumas telas. E aí, pensando aí no expressionismo como poética e não só a questão das pinturas, eu trago aqui um trecho, né, de um artigo sobre o expressionismo que fala exatamente que ele não é a arte, quer dizer, não é a arte que é a expressão de qualquer realidade interior, o pânico, a angústia, o desespero, a exaltação vital, que exige a passagem ao ato, mas a expressão que é a arte na sua raiz. É a realidade humana não expressa, e mesmo não exprimível, a não ser naquelas formas em que a arte dita expressionista as manifesta, que a expressão deve à sua existência. Então, esse autor diz que o expressionismo é a existência como expressão, e não a expressão da existência. Que o expressionismo encarna, na verdade. O expressionismo histórico e o expressionismo em geral, naturalmente coessencial à própria manifestação da realidade humana. Então é um pouco com essa ideia do movimento expressionista que eu vou buscar fragmentos, partes do romance e analiso de acordo com essa vanguarda, né, com esse movimento, tendo em vista aí as características do movimento e não especificamente das pinturas expressionistas. Bom, vou analisar somente aqui com vocês, vou pegar aqui só um trechinho que está na página 86 do Ensaio sobre a Cegueira, em que vou ler para vocês, né? Não me posso esquecer de que estou cega, pensou a mulher do médico. Onde está? Perguntou. Desce a escada, que já tirei guiando, respondeu o sargento. Muito bem, agora anda na direção em que estás. Assim, assim, alto, vira-te um pouco, para a direita. Não, para a esquerda. Menos do que isso. Agora em frente. Se não te desviares, vais dar com o nariz mesmo em cima dela. Quente, a escaldar. Merda, eu disse que não te desviasses. Frio, está a aquecer. Outra vez. Quente, cada vez mais quente. Pronto. Agora dá meia volta que eu torno a guiar-te. Não quero que fiques para aí como uma burra. Por meio dessa cena, visualizamos o sucesso da mulher do médico em se fingir de cega. Ela vai caminhando, seguindo exatamente as instruções do sargento. Eu não sei se todos leram o livro ou viram, né, o filme, mas a única personagem do romance que não fica cega é a mulher do médico. E nesse momento do romance, ela se finge de cega para poder buscar ali os alimentos para as pessoas que estão internadas ali. Então, nesse momento, ela encarna o desespero dos cegos, né, de fingir, ela tinha que incorporar isso e fingir que estava cega também. Observa-se que o sargento não tem muita paciência com as explicações e logo vai saltando uns palavrões. Dessa maneira, a gente retoma aí algumas palavras desse mesmo autor aí sobre o expressionismo, que diz, coloco aqui para vocês, né? Todo espaço se torna uma visão para o artista expressionista. Ele não vê, ele tem visões. Ele não descreve, ele vivencia. Ele não reproduz, ele modela. Ele não pega, ele procura. Agora, não mais existe o encadeamento dos fatos. Fábricas, casas, doenças, putas, tumulto e fome. Agora, existe apenas a visão deles. Bom, outros trechos do romance eu analiso mais detidamente na dissertação e no artigo. Como eu não quero me alongar muito, né, porque acho que meu tempo está acabando,
tem algumas cenas, né, que eu fui escolhendo e mostrando como é que esse tom expressionista vai se dando e mostrando esse desespero, essa questão do ser humano de uma forma extremamente até ligada à questão da irracionalidade. Então, eu passo aí agora, dando um salto do expressionismo para a relação que eu proponho com as pinturas. Então, o fio condutor do meu trabalho foi a questão interartes, e para isso eu fui buscar o conceito de ekphrasis, né, e estudar um pouquinho como é que se dá esse conceito e essa relação entre literatura e artes plásticas, né? Então, eu fui lá no Klaus Kluwer, no Léo Spitzer, para entender um pouco mais e ver como é que se dá essa relação da ekphrasis no texto literário. Bom, a primeira relação direta que eu faço com uma pintura nesse romance do José Saramago, vou pular os outros trechos que eu tinha escolhido, é com essa pintura, do Peter Bruegel, que se chama A Parábola dos Cegos. Bom, nesse caso, nessa pintura, o ponto de partida é o riso cruel da época ante a cegueira e a doença. Notamos que o pintor flamengo não discute essa atitude, ele a incorpora. E dessa perspectiva, conta a simples parábola de que quando os cegos são conduzidos por cegos, todos caem no abismo. Vocês podem ver pela pintura que os cegos estão se dirigindo e vão realmente cair no abismo ali. Tecnicamente, pode-se verificar que a descrição do movimento da queda é único, decomposta em várias etapas como fotogramas de uma fita de cinema. Quando os contagiados no romance do Saramago estão nas camaratas, lá dentro do manicômio, eles decidem que para sobreviverem, eles precisam se organizar. Então, eles precisam de um líder, e eles escolhem o médico. E aí, cito o próprio romance. O melhor seria que o senhor doutor ficasse de responsável. Sempre é médico. Um médico para que serve? Sem olhos nem remédios, mas tem autoridade. Sendo assim, estabelece-se um primeiro diálogo com o quadro de Bruegel. Na verdade, é um primeiro diálogo que vai mostrar um diálogo, e depois eu vou falar o quanto, na verdade, esse diálogo se desfaz depois, né? Então, já que em ambos os textos, pictórico e narrativo, temos a representação dos cegos que também serão guiados por outro cego, né? No caso, o médico. Ou seja, se isso acontecesse no romance, provavelmente eles cairiam no precipício também. Ou seja, eles não conseguiriam sobreviver. No entanto, na realidade, quando a gente lê o romance, nós percebemos que quem fica responsável realmente pelo grupo de cegos é a mulher do médico. Então, é ela quem vai assumir o comando, afinal é a única que enxergava. Ela torna-se líder dos cegos e, por fim, acaba declarando a verdade quando ocorre um incêndio no manicômio. E aí eu volto para o romance. Está morto, disse a mulher do médico. E nós? É melhor irmos-nos daqui, enquanto ainda temos alguma força. Levantaram-se a custo, cambaleando como com vertigens, agarrando-se uns nos outros. Depois, dispuseram-se em fila, à frente a dos olhos que veem. Logo, os que tendo olhos não veem. A rapariga dos óculos escuros, o velho da venda preta, o rapazinho estrábico, a mulher do primeiro cego, o marido dela, o médico vai no fim. Então, se a gente vê a descrição do Saramago, a gente olhando para o quadro, claro que não é uma descrição justamente posta, mas nos remete ao que está sendo colocado ali pelo Bruegel. O caminho que tomaram levam ao centro da cidade, mas não é a intenção da mulher do médico.
O que ela quer é encontrar rapidamente um sítio onde possa deixar abrigados os que vêm atrás de si e ir sozinha à procura de comida. Isso está na página 214. Bom, nesse momento, então, nessa cena que eu descrevo do romance, a gente percebe essa relação paradoxal, então, com essa pintura do Bruegel. Porque, ao contrário da pintura, na narrativa, a mulher do médico aparece à frente dos cegos, conduzindo-os a um lugar seguro. Portanto, ela se torna os olhos deles. Ao construir a narrativa sobre a cegueira, Saramago objetiva mostrar-nos, então, essa perda da imagem do real. O percurso das suas personagens e das suas cegueiras remete-nos à cegueira instalada pelo conhecimento. Desta maneira, pode-se afirmar que, por meio de procedimentos distintos, a tela de Bruegel e a narrativa saramaguiana tecem o mesmo tipo de crítica à sociedade e ao ser humano, as condições que este impõe aos seus doentes, a cegueira instalada pela falta de conhecimento. Bom, o segundo diálogo que eu proponho na análise do texto é com a pintura As Três Graças. Na verdade, no próprio romance há uma referência explícita, né, às Três Graças. Isso está na página 267 do romance, que eu vou ler para vocês. A mulher do médico tem nervos de aço. E afinal, a mulher do médico está desfeita em lágrimas, por obra de um pronome pessoal, de um advérbio, de um verbo, de um adjetivo. Meras categorias gramaticais, meros designativos, como são igualmente as duas mulheres mais. As outras, pronomes indefinidos, também eles chorosos, que se abraçam à da oração completa. Três graças nuas sob a chuva que cai. São momentos que não podem durar eternamente. Há mais de uma hora que essas mulheres aqui estão. Não sei se vocês se lembram, essa cena é quando eles já estão na cidade, eles estão no apartamento, né, da mulher do médico, e num momento de confraternização, começa a chover e elas estão se banhando ali na sacada do prédio. Bom, o momento mágico em que o narrador pinta a cena das três mulheres nuas banhando-se na sacada do apartamento dialoga diretamente com o quadro do pintor flamengo Peter Paul Rubens, que são As Três Graças, pela beleza das formas pintadas no texto verbal. As graças são divindades da beleza, elas são responsáveis por espalhar alegria na natureza e nos corações dos homens e dos deuses. São representadas por três irmãs, Eufrosina, Thalia e Aglaia. Por meio da tela de Rubens, notamos, além da beleza da representação da graciosidade feminina, três mulheres que aparecem abraçadas, próximas a uma fonte de onde pendem algumas flores, sendo que duas delas olham numa direção, como vocês podem ver, né, pelo quadro, e a do meio olha na direção contrária a uma delas. A forma de seus corpos obedece aos contornos clássicos. O contraste de cores e luzes é uma característica típica do barroco. Ao fundo aparece uma paisagem clara, céu azul, que serve como cenário para as três graças, que se banham harmonicamente à fonte. Elas ensaboam-se carinhosamente e, pela expressão dos olhares e da boca, nota-se contentamento, carinho e afetuosidade. A leveza das formas contrasta com as cores fortes e vívidas da tela. Desta forma, vemos que Saramago recria a luminosa cena retratada por Rubens em sua narrativa. O escritor pinta suas três mulheres ensaboando umas às outras alegremente na sacada, sob a chuva que cai na grande metrópole. Como as graças de Rubens, as mulheres de Saramago também estão envolvidas em uma atmosfera mágica e harmônica. E aí eu cito novamente o romance, na página 268. Ensaboam o cabelo e as costas umas às outras, e riem, como só riem as meninas que brincavam a cabra cega no jardim, no tempo em que ainda não eram cegas. Bom, pela comparação à infância, notamos também a graciosa afetuosidade que permeia a cena. Bom, para terminar,
né? Existem outras referências, uma outra referência explícita no romance, a um outro quadro, que é a Susana no banho, mas eu acabei não fazendo referência aqui, mas se vocês quiserem depois a gente pode conversar um pouco sobre isso. E aí, fechando, né, essa questão da relação interarte aí, vemos, né, que o gosto pela composição de cenas narrativas em consonância com imagens e, consequentemente, com pinturas, tocam o leitor pelo arranjo harmônico dos elementos, pelas cores, pela intensidade da descrição das cenas, pela força dramática que elas carregam. Pode-se afirmar, então, que Saramago tem um olhar semelhante ao dos pintores, pois narra suas cenas com tamanha intensidade que o leitor consegue guardá-las na mente como se estivesse diante de uma pintura. É isso. Obrigada.